Tô aqui de novo. E aí, como vocês estão? Então, vamos dar início pro nosso primeiro conteúdo novo do ano, tá bom? Lembra que no vídeo anterior eu falei, teve uma partezinha do vídeo que eu falei sobre a vogal temática do verbo? Então, beleza. A gente vai estudar hoje o quê? Cada partezinha da palavra. A palavra tem partezinhas que tem nomezinhos, né? Ela é composta por umas partezinhas. Mas, professora, uma palavra tem parte? Tem. E a gente vai estudar isso para poder ver o próximo conteúdo, que é saber como que as palavras são formadas, tá? Então, hoje a gente vai ver a estrutura dela, como que ela é composta, desculpa, e na próxima aula, como que ela se forma. Tudo bem? Então, bora lá. Ó, a gente tem aqui, ó, eu coloquei os exemplos de gatinho e infelizmente. O que acontece? Cada partezinha da palavra que eu separei aqui, professora, você separou a sílaba errada. Não estou falando de sílaba, tá? Estou falando de partezinha da palavra. E essa partezinha a gente vai chamar de morfema. Ou, como eu botei ali, elementos mórficos, tá? Então, não é sílaba. Morfema e sílaba são coisas diferentes. Quando eu separo a sílaba, ali, gatinho, ó. Gatinho. Aí eu separei sílaba. Eu não estou separando sílaba aqui, tá? Aqui eu estou separando as partes das palavras. E cada partezinha é um morfema. E a gente vai aprender que cada morfema tem um nome, tá bom? Então aqui eu coloquei gatinho e infelizmente. E vocês vão entender por que está separado aqui ó, dessa forma. Por que eu botei gat mais in mais o? Por que eu botei in mais feliz mais mente? Tá bom? Fiquem tranquilos que vocês vão entender, tá bom? Vamos lá. Quais são os nomes dessas partezinhas? Quais são os nomes dos morfemas? São esses aqui, ó. Radical, vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. E é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá. Radical. O radical é a parte da palavra que sempre se repete. Vocês vão ver que... Porque assim, a gente tem palavras primitivas e derivadas. Lembra do substantivo comum, simples, composto, primitivo e derivado? Então, quando eu tenho flor, floricultura, florista, são substantivos derivados, certo? E a gente tem uma partezinha dessa palavra que sempre se repete. Olha aqui no exemplo, eu usei folha, ó. Folha, folhagem, desfolhar. Se vocês repararem, o que está ali de roxinho, ó, é o radical. É a parte da palavra que sempre, é o morfema da palavra que sempre se repete. Radical. Tudo bem? E aí, aquelas palavrinhas, os substantivos derivados, a palavra é folha, né? Eu tenho folhagem, desfolhar. Essas palavras que são originadas a partir do radical são chamadas de palavras cognatas, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei um exemplo aqui de pedra, ó. Pedra. Tem pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar e pedraria. Eu botei esse exemplo aqui, mas não me liguei, né? Que eu tenho um pouquinho de língua presa. Tô aqui, ó. Outra vergonha, mas tudo bem. Então, se vocês repararem, o que está de vermelho, ó, as letras P, E, D e R, são o radical da palavra. Elas se repetem em todas as palavrinhas aqui, ó, que eu coloquei como derivadas, como cognatas, tá bom? Beleza, então. Aí dei outro exemplo aqui, ó. Coloquei um radical ali aqui no centro, bem aqui. E aí eu tenho ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária ali, ó, ferrugem, ferro, né? Eu formei assim só pra gente poder ver de uma forma diferente, tá? Que fer é o radical e o que vem depois são outros morfemas, tá bom? Tem a vogal temática. A vogal temática, ela tá sempre logo depois do radical, tá bom? E nos verbos, lembra que eu falei no outro vídeo, ela vai indicar a conjugação verbal desse verbo. Se ele é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Lembrando que se for a letrinha A é de primeira conjugação, se for E é de segunda e se for I é de terceira, tá bom? É a letrinha que vem logo após o radical, tá bom? Não é essa letra não vai indicar gênero, não vai indicar se a palavra é masculina ou feminina, mas logo após o radical vai ter essa vogal e ela vai ser chamada de vogal temática, tudo bem? Beleza. A vogal temática verbal, como eu falei, eu só coloquei aqui outros exemplos, ela vai indicar se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação, tá bom?
desinências. Eu tenho desinências nominais e desinências verbais. O que é desinência? É outro nomezinho de morfema, tá? E aí, desinência nominal são das palavras e desinência verbal são dos verbos, tá? Então, só verbo vai ter desinência verbal? Só. Ele vai ter desinência nominal? Não. Só palavrinhas sem ser verbo, né? Outras palavras sem ser verbo vão ter desinência nominal? Sim. Elas podem ter desinências verbais? Não. Tá bom? Então, só verbo vai ter desinência verbal e só as outras palavras sem ser verbos que vão ter as desinências nominais, tá? Então, vamos lá. Ali eu coloquei, ó, gatos. Botei gat mais o S. Por quê? O gat é o radical, que é a parte da palavra que vai se repetir. O é a desinência de gênero. Ali eu coloquei DNG, porque ia ficar muito grande, tá? Mas é desinência nominal de gênero, tá? E aí, por que de gênero? Porque eu tenho gata também, né? E o S aqui é a minha desinência nominal de número, porque ela me indica que está no plural, né? Se tivesse sem o S, eu saberia que era singular, não é verdade? Então, assim, são coisinhas que vocês sabem, mas que eu estou mostrando para vocês que tem nome, né? Tem uma nomenclatura que a gente vai passar a usar agora, tá bom? Vamos lá. Desinências verbais. Os verbos, né, como a gente viu no nosso vídeo anterior e vocês viram, né, no 6º ano, eles têm um modo, né, indicativo, subjuntivo ou imperativo e um tempo, presente, passado e futuro, não é isso? E aí no indicativo a gente tem futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, não é isso? O imperativo a gente tem afirmativo e negativo, o subjuntivo a gente também tem presente, passado e futuro. Então, o que acontece? As desinências do verbo vão indicar pra gente, vão mostrar pra gente que o verbo, ele vai estar em determinado modo e determinado tempo, tá? E às vezes, se eu tiver em dúvida, é só eu olhar essa desinência que eu vou conseguir verificar. Vamos lá, eu coloquei ali, ó, cantávamos, né? O verbo cantar na segunda pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, nós. Cantávamos. Eu tenho o radical que é cante. Como é que eu descubro o radical do verbo? Ai, não sei. Você vai pegar o verbo, é cantar, é só tirar o R e o A é a vogal temática. Então, qual é o radical? Cante, tá? Cante. O A, vogal temática. O vá é a desinência de modo e tempo, desinência modo temporal. Porque ela me indica o modo em que o verbo tá, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e me indica o tempo, presente, passado, futuro, tá? Então, ali eu tenho, ó, o vá me indica que o modo é indicativo, porque se eu verificar, nós cantávamos, né? E eu só tenho esse tipo de desinência quando o tempo for pretérito imperfeito, tá? Nós cantávamos. E o mois, que é a última partezinha, o último morfema aqui, ele tem o nome de desinência de número e pessoa, desinência número pessoal. Por quê? Ele me indica que é o nós, que eu acabei de falar aqui. E nós é o quê? Primeira pessoa do plural, né? Eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? Nós, primeira pessoa do plural, tá? Então, verifiquem, ó, que cada partezinha aqui do verbo, eu tenho um nomezinho. Para cada partezinha dele eu tenho um nome. E esses nomezinhos novos só vão ajudar a gente a verificar em que tempo que o verbo tá, em que modo que ele tá, se eu posso ou não conjugar em um outro tempo, se vai fazer sentido na minha frase, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei, só de curiosidade, algumas desinências que existem, que são características dos verbos em determinado tempo e modo. Por quê? Quando o verbo é regular, vamos pegar aí o verbo cantar. Se vocês pegarem o verbo cantar, eu peguei ele? Peguei, tá ali. Cantavas, cantáveis. Se vocês repararem, o verbo cantar ele é regular. Por quê? Porque ele mantém o radical igual em todas as conjugações e as desinências são as mesmas dos outros verbos regulares de primeira conjugação, como andar, que também é de primeira conjugação. Andar e cantar vão ter as mesmas desinências, tá? Se vocês repararem, ó, cadê o indicativo? Vamos ver aqui, indicativo do pretérito perfeito. Aqui, primeira pessoa. Eu cantavas, desculpa, pretérito imperfeito, perdão. A primeira linhazinha aqui, ó, cantavas e cantáveis, né? O que acontece? O verbo cantar e o verbo andar vão ter a mesma desinência ali, ó, o vai e o ver, tá?
Quando a gente for conjugar o verbo, é só ver se ele for regular. Se ele for irregular, já é outra história. Tá bom? Porque aí, como ele é irregular, ele não mantém a mesma desinência. Tá? Por isso que ele é irregular. Então, as desinências de tempo e modo, normalmente, né, são as mesmas quando o verbo é regular. Tá bom? E as desinências de número e pessoa também. As que vão indicar o número e a pessoa. Se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Tá bom? Vamos lá. Os afixos. O que são afixos? São os prefixos e os sufixos. Lembra de pré? Vem o quê? Vem antes, né? Então, prefixo é o que vem antes do radical e o sufixo é o que vem depois do radical, tá? Por exemplo, ali, ó. Cusparada, inviável e tristemente. Ó, o in, ele tá grifadinho ali de roxo, ele tá antes da palavra, né? Ele tá antes do radical. Então, é o prefixo. O que vem depois é sufixo, tá bom? E vogais e consoantes de ligação são as vogais e as consoantes que só servem para ligar o radical ao resto da palavra. Porque ela não existe, na verdade. Por exemplo, ó, ali, café e cultura. Eu tenho a palavra café e a palavra cultura. E eu quero indicar o quê? Eu quero formar o quê? Café e cultura. E essa palavra existe. Então, quando eu junto, eu não consigo falar café cultura. Porque parece, se eu falar café cultura, não é que está errado, mas aí eu vou ter duas palavras, não vou ter uma só. Então, para juntar, para formar uma palavra só, eu precisei de uma vogal de ligação, que é o i. E ali, ó, paulada, que tem a palavra pau e o sufixo ada, para indicar, né, a ação de bater com o pau. Eu precisei de usar o L para poder juntar essas palavrinhas. Vamos ver outras, tá bom? Só coloquei esses exemplos aqui para a gente poder iniciar o estudo e vocês poderem anotar se precisar, tá bom? Agora, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver como que essas palavrinhas, essas partezinhas da palavra, esses morfemas, quais foram os morfemas que a gente viu? Os afixos, né, que são os prefixos e os sufixos, vogal e consoante de ligação, radical, vogal temática e as desinências de número e pessoa, de modo e tempo, de gênero e de número, tá bom? Então, na próxima aula, o que a gente vai ver? No próximo vídeo, a gente vai ver que juntando umas partezinhas aí, uns afixos aqui, um prefixo, um sufixo, a gente pode formar novas palavras. E esse processo de juntar essas partezinhas tem nome, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como que essas palavras vão ser formadas, tá bom? Um beijo pra vocês!